Ontem eu fiz uma live com um conselheiro da oposição do São Paulo, que é pequena lá dentro. Ele me deixou desesperado, eu não tenho mais esperança nenhuma. Eu não tenho mais esperança nenhuma. Ele terminou a live com uma mensagem de otimismo, que tem jeito, se mudar a maneira de gerir o clube, mas não vai mudar. O próximo presidente pode ser o Belmonte ou pode ser a ex-mulher do Casares. Então, de tão raso que é as pessoas lá dentro. Então vai se suceder de novo um presidente que vai manter o mesmo grupo político. Qual a chance de fazer definição de loucura? Você faz a mesma coisa esperando um resultado diferente. Isso que é o desesperador. A luz no fim do túnel, que nem falou um inscrito no meu canal, é o trem da Série B vindo na nossa direção. Ô, João, a Série B é uma coisa não tão distante assim, olhando o time de São Paulo hoje? A cada ano que passa tá mais próximo, viu, Benja? E esse ano aqui tá me assustando mais que 2013 e 2017, que é os anos que a gente ficou mais próximo de cair. Por quê? Pô, é só ver os resultados, ver os números. Por exemplo, em 2013, nessa altura do campeonato, o São Paulo tinha 14 pontos no Campeonato Brasileiro. O São Paulo tá com 12 agora. Em 2017 tinha 15. Eu levei isso daí pro meu público. E esse time é pior que o outro? Não é pior. Eu não acho o elenco do São Paulo ruim, Beija. Eu acho que os problemas do São Paulo começam na administração. Essa continuidade que o Barolo tá falando, né? Pessoas que não são do ramo. Para você ter uma ideia, hoje, Barolo, o departamento de futebol do São Paulo só tem um profissional, que é o Rui Costa, né? De qualidade bem duvidosa também, né? Exatamente. Bem duvidosa. Os demais são todos conselheiros que estão lá, por acordo político que eles fazem lá dentro. O Belmonte é conselheiro. E tá lá. Que tem um grupo forte de conselheiros junto com ele, que vota naquilo que ele quer. E por que não tem oposição no São Paulo? Porque oposição, existe a metodologia de trabalho no São Paulo, é você calar a oposição. Você vai tirando o espaço da oposição. Então, por exemplo, você chama o cara que é da oposição, aí você negocia um cargo com ele, aí você faz um agrado, aí ele já muda de opinião, você convence, você vai minando a oposição, você vai tirando o poder de voz da oposição, você vai diminuindo o grupo, você vai aumentando o seu grupo, crescendo o seu grupo. Eu fiquei sabendo ontem que a situação do São Paulo são 6 grupos de situação, cada conselheiro tem meia dúzia de conselheiro na mão, aí tem o Belmonte tem mais mini-feudos, que estão agora com a gestão Casares. Estavam na gestão Aidar, que estavam na gestão Leco, que estavam e agora estão na mesma gestão. É o mesmo grupo político que pensa do mesmo jeito. Então, essa troca de favor, então eu faço isso pra você, você faz isso pra mim. Ah, mas você não é profissional, não faz mal, mas aí você vem pra cá, você vai ser conselheiro, você é conselheiro, você me ajuda aqui no futebol, você vai lá na base, você me ajuda na base, é isso. Então não é profissional, o São Paulo não tem gente profissional. O diretor de futebol não é profissional, Benji. O diretor de futebol não tem história nenhuma no futebol. Ele não sabe nada de futebol, o cara tem loja. Até 2 anos, 3 anos atrás, ele trabalhava com basquete. Ele era chefe de reportagem na Jovem Pan. Então, ele não sabia nada, não sabe nada. Qual a história que ele tem no futebol? Qual a capacidade que ele tem de negociar com a Comebol, a arbitragem boa pro jogo do São Paulo, poder de bastidor na CBF? Qual a capacidade que esse cara tem? Ah, mas é uma ótima pessoa. Ótimo, beleza. Vamos fazer um churrasco com ele e tomar cerveja. Mas não para dirigir o São Paulo, você entendeu? Não, ele não tem a menor capacidade. Foi esse cara que xingou lá aquela vez o Abel Ferreira? Foi aquela briga no clássico. Por que colocaram ele, então? Porque ele tem um grupo de conselheiros. Ele traz voto. Ele traz voto. Então, assim, ó, eu preciso de você para ganhar a eleição. Tá, eu te ajudo. O que eu ganho? Você é diretor de futebol. Porque não tem explicação. Por que esse cara não sai, Benja? Olha os resultados dele, Se fosse profissional, olha, você não tá funcionando como profissional. Isso é legal pra cacete. Vamos fazer um churrasco. Mas trabalhar aqui não dá, eu vou ter que colocar um profissional, que o São Paulo tá afundando. E aquilo que a gente conversou, o São Paulo tá afundando, o presidente tá na Champions League, ou vai no podcast imitar o Silvio Santos, enquanto o diretor de futebol tá de férias. Porra, a torcida se sente abandonada pra cacete. Aí a gente não tá com medo da segunda divisão, eu tô apavorado com a segunda divisão. É que agora teve essa saída desse treinador horroroso também, que não tem história nenhuma no futebol. Tem história nenhuma no futebol. Tem tanta história quanto o Belmonte. Então, outro dia, tava aquele Max Cubeiras no banco de reservas, porque o desequilibrado do treinador tava suspenso pela 30ª vez. Aí eu tava assistindo o jogo em casa e vejo o cara na beira do campo, o Max Cubeiras. Falei, a que ponto chegamos? Tá o Max Cubeiras na beira do campo. Aí eu comentei isso no vídeo, alguém falou assim, pô, Barolo, mas ele é auxiliar. Falei, auxiliar de quem? Do Zubeldia. Falei, quem é Zubeldia?
Tá, Barolo, mas quem contratou? O Belmonte. Quem é o Belmonte no futebol? Então, você percebe que é um negócio... Vocês colocam o Zubeldia como um dos piores treinadores que vocês viram no São Paulo? Um dos piores. Capacidade, É mesmo? com certeza. Um dos piores. É horrível. E aí o que acontece? A torcida do São Paulo é muito carente. Eu entendo, né? Porque eu que já vi tudo, essa geração mais nova não, mas eu que já vi tudo, eu não aceito transformar o Luciano em ídolo. O Reinaldo era ídolo no São Paulo. O Reinaldo, o jangadeiro, tá cara de jangadeiro, o cara, ele era ídolo no São Paulo. Eu não consigo aceitar que eu vi o Serginho jogar, o Nelsinho jogar e achar o Reinaldo ídolo. Essa geração mais nova é muito carente. Então qualquer jogador, qualquer coisa pra eles é um negócio maravilhoso. O Zubeldia conquistou parte da torcida porque ele chutava o copo d'água. Porque o São Paulo faz gol e pula no colo do Luciano. Oh, ele vibra. Olha que legal, ele vibra. Ah, Barolo, você prefere que o cara fique sentadão no canto, lá emburrado? Não, cara, eu prefiro que ele te treine o time. Não precisa chutar o copo de água. O São Paulo não precisa de um animador de torcida, um palhaço lá na beira do campo. Precisa de um treinador, cara. E o São Paulo não tinha. E eu falo mais, Beija, se dependesse da direção do São Paulo, o Zubeldia continuaria. E com certeza, se Foi pressão da torcida? Pressão da torcida e o Zubeldia pediu pra sair. Pela vaidade dele. Pela vaidade. Porque O Zubeldia pediu pra sair. O Zubeldia foi um cara que nunca aceitou crítica. Ele deu uma entrevista uma vez que ele também só dá entrevista pros amiguinhos dele. Assim como todo mundo do São Paulo, sim. só dá entrevista pra passador de pano. Quem são os amiguinhos da diretoria? Não sei, ele tem um monte de amigo aí. Aí, o que acontece? Esse cara, quando o Zubeldia ele foi perguntado sobre o que ele mudaria no futebol, ele falou, se eu tivesse o poder de controlar a rede social. Porque ele só quer elogio, ele não quer crítica, ele só quer elogio. Quando teve o caso do racismo, aquele caso absurdo lá do cara que xingou os venezuelanos de morto de fome, a primeira pergunta... Bobadilha, né? Zubeldia, o que você achou desse caso? Vocês vão falar disso? O São Paulo classificou em primeiro com tanto problema, vocês não vão falar que a gente classificou em primeiro? Então ele não quer ser criticado, ele quer ser paparicado. Como ele foi massacrado, depois perdeu pro Vasco, aí ele chegou no limite dele. E porque se independesse, o São Paulo estava lá até hoje. Só que tem uma multa, eu não sei que tipo de negociação que eles vão fazer, porque foi divulgado que foi em comum acordo, né? São Paulo e Zubeldia. Quando o Crespo saiu, foi divulgado também pelo São Paulo que foi comum acordo. Isso também. O comum acordo gerou uma dívida de 3 milhões, não era comum acordo. O São Paulo saiu devendo. E por sinal, o São Paulo vai ter que pagar o Crespo agora no contrato. O Crespo tá certo? É o técnico do São Paulo de novo? Eu acho que das opções que tem no mercado, ele era uma das melhores. Mas ele já foi contratado? Já foi contratado. Ele foi consultado, Tá fechado? não está oficializado. O São Paulo não oficializou ainda. Fecharam o tempo de contrato, tá tudo certo. Até o final de 2026, o São Paulo vai contratar... vai trazer junto um preparador de goleiros, um preparador físico, um cara de scout. Mas vocês gostaram? Não. Eu acho que era uma das melhores opções que tinha no mercado, porque além de já conhecer o São Paulo, Benja, eu acho que taticamente ele é bem melhor do que o Zubeldia. Eu sou. O Zubeldia era péssimo. Eu me atrevo a dizer, se ele continua no São Paulo até setembro, não daria tempo de São Paulo escapar de uma segunda divisão. O São Paulo hoje, com o Zubeldia, praticava um dos piores futebols entre os times da Série A. Mas, ô Jova, o time é muito ruim e técnico não vai fazer milagre? Ou o time pra você é bom e o técnico era muito ruim? Eu não acho o elenco de São Paulo tão ruim como algumas pessoas pregam. Somente o São Paulo jogando contra o Corinthians, ultimamente. Mas o elenco não é tão ruim. Se você for ver bem, Beijo, o São Paulo tem 3 zagueiros de alto nível, né? Você pode falar o Arboleda, Alan Franco e o Ferrarese. São 3 bons zagueiros. Tem um goleiro que às vezes ele fecha o gol, às vezes toma uns gols bestas, que é o Rafael, né? Tem 2 laterais esquerdos, principalmente o Enzo se deu bem aqui, é um bom lateral. A dupla de volante, o Alisson deu uma caída esse ano, até o ano passado vinha jogando muito bem. Aí você tem Lucas e Oscar, que são 2 jogadores caros, mas tecnicamente são bons jogadores. Quando eles resolverem jogar, pode ser importante. Quando eles falaram, agora vamos jogar. E tem uma molecada, Benja, essa safra que veio de Cotia agora é uma safra boa, eu julgo com uma safra boa. Então eu não consigo ver o elenco de São Paulo tão ruim como as pessoas pregam. Para mim, o trabalho do Zubeldia estava interferindo muito, além da incompetência administrativa do São Paulo. É um departamento de futebol formado por conselheiro. O São Paulo parou no tempo e no espaço? Parou, já tem uns... O São Paulo deitou em cima do negócio do Soberano? Muita gente fala, inclusive do São Paulo, que a pior merda que teve é o apelido de Soberano. E isso falavam muito na época, lá no Você não concorda? Sim, eu acho que sim, Benja. Mas tem a incapacidade administrativa do pessoal lá dentro. Depois, eu acho que o São Paulo começou a decair após o 3º mandato do Juvenal. Que ele quebrou o estatuto para se eleger. Começa aí. O declínio do São Paulo começou aí, a partir desse 3º mandato do Juvenal. Aí veio esses caras aí que destruíram. Você gostaria que o São Paulo Curtiu o vídeo? Então curtir, comenta, compartilha e se inscreva no canal, porque aqui a conversa é de torcedor para torcedor.